bombeiro, né? Segundo sargento bombeiro militar, no momento ele está na Esquadrilha Arcanjo, né? Tem 17 anos na profissão, tá? Ele é graduado ele é bacharel em administração, pós-graduado, tá? E tem essa atuação na questão do suicídio, um curso interessantíssimo que ele fez, né? E como a nossa disciplina vai falar sobre emergência e tem a parte dos transtornos psiquiátricos, a gente convidou ele. Antes, o Sargento Deusdete, de eu passar a palavra, eu vou pedir para 2 alunos fazer uma introdução, tá? A respeito de saúde mental e a respeito de tentativa de autoextermínio, tá? Esse evento, ele foi realizado pelos alunos, tá? Então, ele foi totalmente estruturado pelos alunos do segundo período da faculdade, tá? Então, a gente está com essa parceria legal, eu já te passo a palavra. Mas, boa noite, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Quer falar alguma coisa agora, Sargento Deusdete? Boa noite a todos aí, espero que estejam me ouvindo bem. Não sei como é que está chegando meu áudio aí. Tá tudo bem aqui. Ok. Gabriel, quer começar a questão da introdução de saúde mental? Olá, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a saúde mental. A saúde mental, ela vai muito além da ausência de doenças mentais. É o indivíduo saber lidar e encarar com seus pensamentos e emoções, sejam eles positivos ou negativos, no seu cotidiano, não deixando influenciar no seu comportamento social, tendo consciência de buscar ajuda quando for necessário, não deixando que o tabu da sociedade agrave sua saúde mental, se tornando alguma emergência psiquiátrica. Algumas emergências psiquiátricas podem ser definidas como alterações de comportamento ou distúrbios que implicam em situações onde existe risco de morte tanto para o paciente quanto para terceiros. Aí o paciente pode apresentar intenso sofrimento, tanto emocional como físico, e o que pode influenciar no seu tratamento. Alguns exemplos de transtornos emocionais são ansiedade, ataque de pânico, depressão grave e transtorno de personalidade. Emergências também associadas ao álcool, drogas, remédios controlados, abuso físico, sexual e psicológico, e a tentativa de suicídio. Na tentativa de suicídio, o indivíduo pode apresentar pensamentos suicidas e dar sinais verbais e não verbais, como comportamento antissocial, dificuldade de se comunicar e fazer atividades no cotidiano e alterações de humor. Dessa forma, existe o suicídio consumado, que é um ato intencional de autoagressão que resulta em morte, e a tentativa de suicídio, que é um ato de autoagressão que a intenção é a morte, que acaba não ocorrendo. Muito obrigada aí, Guilherme. Agora a gente passa a palavra para o José Cristófani, né, que vai falar um pouquinho das abordagens, só para fazer um resumo, tá? Boa noite a todos, eu sou o José. Eu vou falar um pouquinho mais das abordagens, dos manejos, tá? A gente tem o manejo verbal, que é o momento que a gente vai escutar o paciente, vai conversar, vai tentar convencer ele, para que ele se sinta um pouco mais à vontade, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Temos também o manejo ambiental, que a gente vai arrumar o local, a gente vai oferecer mais segurança para a equipe, para o paciente, e a gente vai ter um controle melhor do lugar. Temos também o manejo comportamental, que é a hora que a gente vai ganhar a confiança desse paciente. Que a gente vai conversar com ele, falar para ele se abrir, ou tentar contar para a gente o que está acontecendo, para a gente conseguir entender, ganhar confiança, para a gente conseguir resolver da melhor forma possível. Temos também o manejo farmacológico, que a gente vai usar as medicações. Se eu não me engano, as mais comuns são os antipsicóticos e os benzodiazepínicos. Os antipsicóticos a gente costuma usar normalmente o haloperidol, a risperidona, os benzodiazepínicos, o bromazepam, o diazepam, as medicações que tiver disponível no momento. Temos também o manejo físico, que a gente vai tentar fazer a imobilização desse paciente se ele estiver muito agressivo,
e o manejo mecânico, que a gente vai usar praticamente o que for mais bruto, que é o tecido de couro, o cinto, para tentar segurar aquele paciente para que ele fique o mais seguro possível no momento. Isso. Obrigada, José, pela participação. Antes de eu passar a palavra para o Sargento Deusdete, eu queria só avisar vocês que nós vamos gravar essa reunião, tá? Para a gente poder disponibilizar depois, para quem não pôde. E eu queria que vocês todos, por favor, agora no começo, abrissem a câmera para a gente fazer uma foto, tá? Que a Valéria vai fazer uma foto da turma toda, tá? E eu já passo a palavra para o Sargento Deusdete. Tudo bem, Valéria? Poderia, por favor, encerrar a partilha do documento? Da apresentação? Isso, obrigada. O restante não vai abrir? Pessoal, vamos abrir a câmera. Cadê os rostinhos? Aí, apareceu uma. Acho que é só, né? Senão a gente vai ficar o dia todo aqui. Vamos lá. Olha o passarinho. Prontinho. Obrigada, Valéria. Nada. Agora, então, eu passo a palavra para o nosso convidado especial aí, o Sargento Deusdete. Fique à vontade. Muito obrigada. Bom, espero que estejam todos ouvindo bem, né? Eu estou compartilhando a tela aí para dar início. Todos estão visual com a tela aí. Apareceu a tela aí para todo mundo? Sim. Aqui também. Ok. Bom, eu agradeço a oportunidade e é uma satisfação, né? Peço aí a permissão aos professores, coordenadores e demais autoridades aí para a gente conversar um pouco sobre abordagem a tentativa de suicídio, né? O meu histórico nesse contexto aí é bem interessante, porque eu fui convidado pelo capitão Riquelme, né? Ele que é psicólogo e queria desenvolver um trabalho nessa área, ele acredita muito na minha atividade e me chamou como parceiro, né? Acabou que eu entrei mergulhando de cabeça a fundo e conseguimos desenvolver um manual para a corporação, né? Nesse sentido, assim, que ficou bastante interessante. Eu acho que a professora deve ter compartilhado com vocês ele. Ficou bem interessante. Eu vou compartilhar, Deusdete, após a live, eu já vou deixar disponível para eles, tá? Sim. Aí eu montei um roteiro aqui da apresentação. Chegou aí para vocês o roteiro? Aí. Sim. O roteiro aí a gente vai ter alguns conceitos, né? Vamos aí, esses conceitos são importantes para a gente entender o conteúdo mais para frente. Os conceitos a gente vai suicídio, ato suicídio, tentativa, tentante, alguns perfis de tentante, a diferença entre abordagem técnica e tática, né? A figura do abordador, né? Ao contrário do negociador, que é muito popularmente conhecido como negociador, vamos explicar o porquê que a gente trabalha com o tema de abordador, né? O cenário, o espaço de comunicação. Depois a gente vai falar um pouco sobre o sistema de atendimento, como é feita essa abordagem técnica e a mudança da técnica para a tática. Ok? Para mim que está mudando a tela, não sei se para vocês estão mudando. Tá ok? Vocês estão no roteiro ainda? Vou mudar aqui rapidinho. Aqui está no roteiro ainda. Tá, só um minuto. Para a apresentação, eu vou compartilhar de novo aqui uma janela. Essa aqui. Aí.
Ok? Agora vai entrar a tela do roteiro. Beleza. Bom, definindo o suicídio aí, né? A palavra suicídio, etimologicamente aí vem do latim, com alguns prefixos e sufixos. Isso aí é mais por questão de didática mesmo, né? Metodologia, a gente explicar o contexto da palavra. Suicídio mesmo, o sufixo suicidium, assassinato, com o verbo caedere aí, representa matar-se especificamente, né? Bom, pela OMS, o suicídio é definido como o ato deliberado de matar a si mesmo. E outros autores aí no contexto definem o suicídio como uma morte autoprovocada, né, que a pessoa pretendia morrer. E com evidências implícitas e explícitas, né? Isso aí, se a gente for debater isso aqui, vai dar umas 5 horas de conversa sobre evidências implícitas e explícitas. Vamos ser mais sucinto. Nesse contexto do suicídio aí, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do efeito Vedder. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar sobre esse efeito. E também acredito, deixa a dica aí, quem não saiba sobre o efeito Vedder, pois aí uma oportunidade de fazer uma pesquisa sobre ele, né? O efeito Vedder ele é interessante, ele foi denominado por volta de 1970, né? Com a morte de Marilyn Monroe, mas já estudos indicam que em 1700, quando o pré-romantismo, né? Romantismo é caracterizado aí pela quebra da aristocracia, né? Caimento do rei da França, o rei foi degolado, aí surgimento pelo populismo, né? O romantismo, sim. O efeito Vedder ele se baseia num livro que é Sofrimentos do Jovem Vedder. Depois, se tiver a oportunidade, pesquise mais sobre esse efeito aí, né? Isso nada mais é do que o efeito contágio. A divulgação do suicídio pode causar um efeito contágio e ter reprodução do ato, né? Ao contrário disso, a gente tem o efeito papageno, que são alternativas não suicidas, né? Ao contrário do efeito Vedder. Depois, se tiver mais oportunidade, você pesquisa um pouco mais sobre isso. Isso é interessante, que é uma fase pré-romantismo, né? Esse livro foi escrito pelo filósofo alemão Goethe. Ele foi referência para o romantismo na época, né? E esse livro ele é como se diz, inspirou muitos autores daquela época. Eu mostro aí uma pesquisa atual, né? Uma informação atual aí do site CNN Brasil, publicado há um pouco mais de 10 dias atrás, com umas informações interessantes. Eles tinham a suposição de que com a pandemia aumentaria o número de suicídios no mundo, né? E isso não ocorreu. Teve uma variação muito pequena que se manteve aí praticamente no mesmo patamar, né? Uma variação de 0,04 com os números, né? No Brasil, no ano passado, aí, de 2020, registrou-se aí quase 3.000 suicídios, né? É isso aí, se a gente fizer um cálculo rapidão aí, dá mais ou menos a cada 45 minutos uma pessoa comete um ato suicida no Brasil. Aí tem a faixa etária, que é um fator, um fenômeno social, né? Está entre as causas de mortes mais frequentes, e logo depois de acidente de trânsito, violência e tudo mais. Um fato interessante dessa matéria também é que as mulheres são mais reincidentes nas tentativas e os homens são mais letais no ato suicida, né? É bem interessante. Aí tem a parte de classe social, classe econômica e tudo mais. Com essa tela aqui a gente consegue definir algumas coisas interessantes que vão ser entendidas mais à frente, que é o ato suicida e a tentativa, né? Tudo isso se baseia assim, no comportamento auto-infligido com a intenção de morrer, né? Um comportamento danoso, mas a intenção de morrer, que pode resultar em um ato suicida letal ou não. Quando não letal, é uma tentativa, né? Essa tentativa ela pode ter ferimento ou não. E a cessão, né, o interrompimento dessa tentativa, ela pode ser abortada ou interrompida. Por que isso é importante a gente saber? Estudos apontam que uma tentativa de suicídio abortada, ela tem um prognóstico melhor do que a tentativa interrompida, né?
A tentativa interrompida, depois a gente vai entender um pouco mais à frente ali como é que a diferença das duas. Mas estudos apontam que a abortada, ela tem um prognóstico melhor. Nessa figura abaixo aqui, a gente tem aí uma pessoa, né? E com essa imagem a gente consegue definir esses conceitos em cima aí. O ato suicida aqui seria um caso, essa pessoa com uma posse de uma corda, uma cadeira, ela comete aí um enforcamento, né? Se ela ajustar a corda na altura ideal, encontrar um ponto firme, amarrar essa corda, a cadeira e tudo isso combinar entre si, ela pode cometer um ato suicida. Ela pode chegar ao óbito aqui pela asfixia, né? Com fechamento do pescoço, pela corda, né? Estrangulamento, ou também pelo trauma, que dependendo da altura que ela cair, que ela pode ter um tranco no pescoço e quebrar o pescoço. Não é fácil a ocorrência que eu já peguei assim, né? Foi tão alto o tranco e quebrou o pescoço, não teve nenhum esmagamento aqui, né? A tentativa aqui, a gente vai entender a tentativa abortada. Se essa pessoa nessa condição aqui, nesse ponto aqui, ela desiste por si só de cometer esse ato, ela abortou aquela intenção dela. Então, é uma tentativa abortada. Agora, se porventura esse suporte que não aguente o peso dela e ela, ao se pendurar aqui, se que arrebenta, ela cai, ela teve uma tentativa interrompida por circunstâncias alheias, né? Ela pode ter tido um ferimento ou não. Mas também ela pode ter sido interrompida por outra pessoa através do uso de forças, né? Chegar correndo aqui e tirar ela. Ok? A tentativa abortada também pode ser através do diálogo e do convencimento dessa pessoa de não realizar esse ato. Eu espero que todos tenham entendido isso, né? Dentro desse contexto todo que eu falei de agora, a gente vai tratar essa pessoa aqui, esse cidadão, como tentante. Por que tentante? Porque ele está naquele momento de tentativa ainda, ele não cometeu o ato, né? Ele está acessível a diálogo, a tudo, ele é um tentante, ele não é uma vítima, não é um paciente, ele é um tentante numa situação caótica, pode ser mentalmente ou diversos fatores, né? Está numa tentativa ali de se auto-infligido com intenção de morrer, ok? Bom, esse perfil, esse tentante, ele tem alguns perfis. E a gente trabalha com 3 tipos de perfis nessa instrução, nesse manual do bombeiro que a gente tem sobre a abordagem de tentativa de suicídio. O primeiro perfil é o agressivo. É aquela pessoa ali que apresenta ameaça, né? Ela ameaça de provocar dano, algum dano a si ou a outra pessoa. Ela não aceita imposições. Ela apresenta agressão verbal e física, né? Ela apresenta raiva, hostilidade em diálogo, né? Não consegue, a princípio não consegue um diálogo, né? Sempre hostil. E tem mais algumas características que a gente pode ver aqui à frente, nesse quadro, né? Ela vai estar com sensação de injustiça, pode estar com pensamento acelerado. Aí são várias características dentro de algum... O pessoal da psicologia aí entende melhor do que eu essa área, né? Agitação motora, algumas características comportamentais de ataque, hostilidade, ódio, ira. Esse é o perfil agressivo. O próximo perfil que a gente tem aqui é o depressivo. Essa figurinha aí em silêncio, em dificuldade de expor o que está sentindo. Pode estar apresentando choro, tristeza, apatia, desânimo, né? Pode estar, alguns dessas características também podem estar parecidos com a automutilação, igual na raiva também, pode ter automutilação. Algumas dessas características acabam tendo em vários perfis, né? Aí tem melancolia, impotência, sensação de como se diz, autoestima baixa, não interage socialmente, infelicidade, tédio, várias características dele aí, né? E o outro que a gente trabalha aqui, além do agressivo e depressivo, o psicótico, né? Que é aquele cidadão que pode ter alterações mentais, né?
ele pode ter alucinações, ele pode ter delírio, pode ser aquele cidadão que tem algum transtorno psíquico, né, que escuta as vozes, pode ter várias coisas, né? Algumas características a mais dele aí. Aí também pode estar com comportamento de automutilação, desmotivado, ele pode estar com delírio religioso, ataque à autoestima, pode estar algum efeito de famarco, né? Uma coisa nesse sentido. Assim. Eu espero que todos entenderam, não esteja sendo rápido, né? Tá tranquilo? Ok, fechamos os 3 perfis. Agora a gente vai falar um pouco da diferença entre abordagem técnica e tática. E falar um pouco do perfil do abordador. A abordagem técnica que a gente trabalhamos nessa ITO, ela se baseia na comunicação verbal e não verbal, né? Sem emprego de força física ou qualquer outro tipo de atuação coercitiva. E essa linguagem, ela pode ser corporal, pode ser expressão de som, né? Uma linguagem, entonação da voz, a comunicação entre o abordador e o tentante. Quando ela tem como finalidade fazer a tentativa ser abortada, né? Convencer aquela pessoa de diminuir aquela intenção dela de morrer, né? Já a abordagem tática é o famoso tradicional pulão, né? Que a gente fazia não, né? Antigamente era aquele, se distraía a pessoa de um jeito, né? Distraía ela, chamava atenção para alguma coisa e, por outro lado, as pessoas vinham e davam o famoso pulão, né? Isso tem uma probabilidade muito grande de não ter êxito, né? Ela trabalha com poder coercitivo, com a mobilização, com tensão física ou famarco, né? Paralisação também, através daquela pistola de laser, que você pode disparar um choque e fazer a paralisação instantânea daquela pessoa e imobilizá-la, né? E essa abordagem tática, ela vai culminar aí na tentativa interrompida, né? Pode até causar ferimentos no tentante. A diferença que a gente trabalha de abordador para negociador, aí vem praticamente da etimologia da palavra. Se você pegar aí o significado da palavra, as origens da palavra negociador, está relacionado a valores, trocas, acordos comerciais, né? E nesse contexto não trata-se disso. Então a gente trabalha com a figura do abordador, porque a origem da palavra abordadora seria aquela aproximar-se, encostar-se, encostar, acostar, chegar perto, né? Seria uma abordagem dar início a um diálogo, a uma comunicação, né? Então não trabalhamos mais com a figura do negociador, sim como abordador. O abordador ele pode ser o técnico ou tático, né? Numa equipe de abordagem tentativa de suicídio, sempre vai ter um abordador técnico e o pessoal da abordagem tática, ok? Dentro disso tudo aí, a gente vai ter o cenário, que pode ser os mais variáveis possíveis, e dentro do cenário, o espaço de comunicação, é onde vai trabalhar o abordador técnico. É o espaço de comunicação. O que vem ser o espaço de comunicação? O espaço de comunicação é aquele espaço onde o tentante se encontra, né? Que são divididos em três tipos. Tem o espaço, a zona social, zona de aproximação e a zona interpessoal. O que vem a ser cada um dessas zonas aí, dentro do espaço de comunicação, dentro de um cenário? Lembrando que o cenário, esse espaço de comunicação, ele tem uma relação muito grande com o tentante. Vai depender aonde que esse tentante se encontra, em qual espaço, em qual situação que ele se encontra, que vai ser definido essa zona. A zona social é aquela área onde todos os envolvidos naquela situação movimentam-se ou fazem coisas que não alteram o comportamento psíquico ou qualquer outro comportamento do tentante, né? É aquele espaço onde a equipe de abordagem tática está se preparando
é onde estão se colhendo informações, onde as pessoas estão se movimentando relacionadas àquele atendimento, né? Não pessoas alheias ao fato, mas sim toda a equipe de atendimento. Ela está circulando ali na zona social. A zona de aproximação é onde o abordador técnico, o abordador, vai tentar se aproximar desse tentante. À medida que ele vai se aproximando, o tentante é que vai limitar aonde é a zona de aproximação. O tentante é que vai falar, para, se você der mais um passo, eu pulo daqui, ou eu disparo essa arma, ou eu pulo da cadeira, dessa forma. Aí, ali é a zona de aproximação. Ali o abordador técnico para e vai dar início à comunicação com o tentante. Ok? E a zona interpessoal é aquela onde o abordador técnico ou os abordadores táticos já conseguem ter o contato físico com o tentante, né? É aquele espaço que cada um no seu quadrado, né? Para entrar no quadrado do tentante, você tem que conseguir a confiança dele, criar o vínculo, fazer ele desistir daquela intenção dele, né? Fazer ele refletir sobre aquelas aflições, aquela situação que ele se encontra. Ok? E como o abordador vai de uma zona para outra? A zona social é no preparo do atendimento, né? A zona de aproximação, à medida que ele vai se aproximando calmamente, sutil e discretamente ao tentante, e o tentante é que vai delimitar a zona de aproximação. Já para ele sair da zona de aproximação e ir para a zona interpessoal, ele tem que ser gradativo à medida que ele vai ganhando a confiança desse tentante, né? Ele vai devagar, de passo em passo, isso pode demorar horas, pode demorar horas, né? E a gente também tem as figuras dos delimitadores. Os delimitadores aqui, na verdade, nada mais são do que, além dos abordadores táticos, são pessoas ligadas àquela situação que vão delimitar a área do tentante para que ele não desvie, né? Por exemplo, se é um tentante de um viaduto, por exemplo, com a intenção de pular de um viaduto. A equipe de atendimento pode pedir um caminhão, parar debaixo do viaduto, e os delimitadores vão fazer com que ele direcione aquela possível queda para cima do caminhão. Uma coisa seria no rio, né? O rio está uma ponte, o cara quer pular da ponte. Embaixo tem pedras ou água. Dependendo da situação, os delimitadores vão fazer com que o espaço daquele tentante seja para a queda ser na água, né? E não nas pedras. Eu espero que tenha sido compreensível. Ok? Finalizamos alguns conceitos. Agora a gente vai falar um pouco do sistema de atendimento, tentativa de suicídio. Normalmente é através de uma ligação para o sistema de emergência, né? A pessoa liga lá, pode ser até o próprio tentante, faz contato. Nessa hora é importante a coleta de maiores informações coerentes possíveis, né? Do que está acontecendo, aonde é, referência, tudo mais. Aí despacha uma equipe para o local. O deslocamento para essa equipe para o local, ela pode ser normalmente com sirenes, sinais luminosos ligados, né? Até certo ponto. Não pode chegar aonde está o tentante, lá na beira de uma ponte, com a viatura, sirene luminosa, tudo ligado, né? Pode ser o start para ele pular lá de cima, né? Então, ao aproximar-se do cenário, diminua-se, seja mais discreto, né? Diminua-se as luzes, os sinais sonoros, seja de forma com a descrição maior possível. E importante é também que nesse sistema de atendimento, mesmo que a informação seja, poderia usar um exemplo aqui, a pessoa passou por uma ponte de carro e passou lá e viu um cidadão com a intenção de pular, mas não parou. Ele olhou assim, esse cara está muito na beirada, será que ele quer pular? Ele ligou o sistema de emergência. A gente recomenda que vá uma viatura em loco fazer a verificação desse fato, né? Para ver qual é. Às vezes o cara está lá sentado e realmente a intenção dele era pular lá de cima, né? Ok? Os cenários são os mais diversos possíveis, né? Tem aí enforcamento, envenenamento por pesticidas ou outros venenos, tem arma branca, temos aí arma de fogo, a precipitação de altura, que é prédios, viadutos
outros lugares que pode ter a precipitação em queda livre, né? Temos aí o uso abusivo de medicamentos ou entorpecentes, drogas, né? Tentativa de afogamento, pular em rio, o tentante que na garagem de casa fecha tudo e liga o carro, se jogar na frente de um trem, ou se jogar na frente de algum veículo, né? Aí também o cara tomar remédio para dormir e ficar na banheira, né? Diante desse cenário, quando a viatura desloca até lá e chega a equipe, o ideal é que ele faça uma análise, né, um estudo de situação e já definir quem que vai ser naquela equipe, o abordador técnico, né? O ideal é que esse abordador técnico seja alguém que tenha conhecimento de abordagem técnica, que a gente vai ver aqui daqui a frente ali algumas dicas de como proceder, né? Pode ajudar nesse vínculo de comunicação, né? Ele também tem que fazer uma análise do que ele vai precisar naquele contexto, daquele cenário. Se é um risco de a pessoa colocar fogo em si mesma ou na casa, ele vai ter que ter uma equipe de combate a incêndio a pronto emprego, né? Se é um risco do cara pular de uma ponte no rio, tem que ter uma equipe de salvamento aquático em condições. Se é envolvendo arma de fogo, uma equipe policial e uma equipe, sempre é importante, uma equipe de saúde na cena, né? Para que qualquer situação seja botada da melhor forma possível, tentante. Nesse contexto todo aí, do tentante, tudo, o que motiva as pessoas a fazerem isso, né? Aí tem alguns fatores que são de naturezas distintas, né? Externas ou internas a pessoas, elas são variáveis e combinam de modo complexo. E esses fatores, a gente denomina de duas espécies, os fatores de risco e os fatores de proteção. Os fatores de risco são aqueles que impulsionam aquela intenção do tentante, né? E eles se dividem em dois. Eles podem ser os precipitantes, que são os gatilhos. Um exemplo de fator de risco precipitante: uma separação conjugal, uma perda repentina, um luto, uma crise financeira como se diz, derradeira, né? Ficou devendo, uma hora devendo milhões, uma fortuna e não consegue pagar. Pode ser também briga, né? Aí fatores de risco de precipitantes. E os predisponentes é aqueles que já vêm com o histórico da tentante, né? Que pode ser algum tipo de transtorno mental, pode ser abuso sexual na infância, pode ser dependência química, né? Abuso de drogas, que já vem se arrastando há tempos, né? Esses podem ser os predisponentes, né? Ok? Esses são os fatores de risco que funcionam. E tem os fatores de proteção. Os fatores de proteção são aqueles que diminuem, reduzem aquela intenção, né? São coisas que podem ser prazerosas daquele tentante, né? Que são exemplos de fatores de proteção. É a interação com outros indivíduos, pessoas que ele gosta de conversar, habilidades que ele gosta, que ele tem talento, habilidade artística, habilidade laborativa que ele gosta de fazer, né? Pode ser, fator de proteção pode ser família, né? Aquela pesquisa do CNN Brasil, que foi divulgado, um dos fatores que podem ter mantido o número de suicídios estável pode ter sido o isolamento familiar, né? Isolamento em casa com pessoas em família, que causado um efeito protetivo, que manteve o índice de suicídio estável. A abordagem técnica, como é que ela vai funcionar? Tem umas dicas que a gente vai passar aqui agora. Esses fatores que falamos aqui, ó, isso aqui tudo pode ser identificado nas primeiras informações da ocorrência aqui, né? Aqui nessas coletas de informações já pode ser possível de identificar o que é fator de risco, o que é fator de proteção, que podem ser usados na abordagem técnica.
né? Aproximação, volta lá naquela zona de aproximação, né? Definiu tudo aquilo lá, definiu quem vai ser o abordador técnico, definiu quem que vai fazer a abordagem tática, se está tudo seguro, todo mundo em segurança, cena segura, definiu a mudança da abordagem técnica para a tática, que a gente vai ver depois, né? Definiu tudo isso, aí inicia-se a abordagem técnica. Como ela é feita? A zona de aproximação, lenta, calma, silenciosa, sutil, de forma discreta, né? Não pode chegar fazendo muito barulho, nem da forma mais silenciosa possível. O abordador técnico, apresentar de forma natural, poderia dizer aqui de posição anatômica, né? Mãos à vista, né? Você não pode chegar lá com a mão para cima, vai aproximando a mão para cima. Você não sabe quanto tempo vai durar aquele diálogo, aquela comunicação. Você vai ficar com a mão para cima horas e horas. Você não vai conseguir permanecer naquela posição. Não. É ideal que você vá na posição anatômica, mãos expostas, protegido, né? Se for um risco de queda livre, esse abordador técnico também tem que estar equipado com segurança, né? Se for um risco de incêndio, colocar fogo, ele tem que estar protegido para isso, né? Se for arma de fogo, aí é complicado, ele tem que estar protegido. Arma branca tem que estar protegido, coberto, como se diz nos meios militares, ele tem que estar coberto e abrigado, né, protegido. Ok? O abordador, ele vai em direção ao tentante, definiu ali a zona de aproximação, ele permanece em silêncio. Quem que deve iniciar esse diálogo? Preferencialmente tem que ser o tentante. O tentante tem que falar, fique onde está, não se aproxime. Se você se aproximar, o pior pode acontecer. Ok, ali delimitou a zona de aproximação inicial e o abordador permanece em silêncio, um pouco de silêncio, e se apresenta. Eu sou Sargento Deusdete, eu sou do bombeiro, estou aqui para te ouvir, né? Após aquele silêncio inicial. Se apresenta de forma clara, apresenta a sua função e coloque ali que você está pronto para ouvir aquele tentante, né? Baseando-se na premissa do CDV, né? Se você não fala, o sofrimento não vai embora. Então, eu estou aqui para te ouvir. O que a gente deve evitar nessa hora, né? A gente tem um curso de abordagem a tentativa de suicídio, e a gente sempre leva... Tem umas pessoas que são boas atores e eles fazem papel de tentante, e as equipes, né, como estão em treinamento, e sempre cometem os mesmos erros, né? Chega lá, bom dia, eu sou tal, bom dia, o tentante pode estar lá, bom dia, não estou tendo bom dia não, eu quero meu dia está horrível, sei o quê, né? Essas saudações têm que ser evitadas. Olá, como vai você? O cara está mal pra caramba? Eu estou mal pra caramba, você pergunta como vai você? Outra que é muito clássica é, posso te ajudar, né? Essa tem que ser evitada. A pessoa pode, o tentante pode falar assim, vai me ajudar? Eu estou com câncer terminal, você vai me ajudar? Estou devendo milhões, você vai pagar para mim? Estou em divórcio, ela separou de mim ou ele separou de mim, você vai trazer ela de volta para mim? Entendeu? Aí isso tem que ser evitado, né? Tem que ir de forma mais racional e começar o diálogo assim, estou aqui para te ouvir, né? Quando você fala, o sofrimento vai embora. Ok? Nesse contexto, nessa questão de comunicação, tem algumas dicas. As perguntas simples e as perguntas complexas, né? As perguntas simples, elas são importantíssimas, porque nelas você consegue identificar fatores de risco e fatores de proteção, né? Ali você já começa a identificar, são bem possíveis de identificar. E a reação da pessoa respondendo aquelas perguntas simples, né, você vai identificando o que é proteção, o que é de risco. E através daquilo ali você vai criando diálogos com perguntas mais complexas, né? Por exemplo, qual que é o seu gosto? Eu gosto de jogar bola.
Aí você vai para a pergunta complexa. Ah, quando você joga bola, qual a posição que você joga? Que time que você gosta de jogar? Como é que são os seus amigos para jogar bola? Aí, nessas perguntas complexas, você vai fazendo com que aquele tentante reflita sobre suas ações e suas aflições, né? Você gosta de pescar? Ah, e aonde você gosta de pescar? Quais os tipos de peixe que você costuma pegar? Qual que é a sua vontade? Qual peixe que você tem esperança de pegar lá? Essas ações vão causar um certo conflito mentalmente nele que vai fazer ele refletir sobre as suas ações, né? Ok? Perguntas simples e perguntas compostas, complexas. Ainda tem as ferramentas de diálogo, que a gente também acha bem interessante usar, né? O que são essas ferramentas de diálogo? Tem aquelas sucessos anteriores, né? Sucesso no passado, por exemplo, uma separação em termos de relacionamento. Mas você pode ter, se você já terminou uma relação outras vezes, como você superou isso, né? É uma questão de desemprego. Você ficou desempregado outras vezes, como você conseguiu esse emprego? Você pode conseguir outros empregos, né? Dessa forma, sucessos no passado pode causar uma reflexão daquelas ações, né? Outra ferramenta de algo interessante é a ponte para o futuro. O que seria ponte para o futuro? Se essa pessoa gosta de jogar futebol, você pode fazer uma ponte. Você vai jogar futebol, qual o próximo jogo que você vai participar? Onde você vai jogar o seu próximo jogo? Você já pensa de numa jogada que você possa fazer nesse jogo? Essas ferramentas para o futuro. E também tem as ferramentas para o passado, tentando resgatar boas memórias, boas lembranças. Isso é prazeroso. Esses prazeres causam emoções coletivas que ajudam a reduzir, né, aquele sofrimento, aquela aflição, né? Despertam novos interesses, faz pensar e refletir, né? Outra coisa seria você ficar no que como se diz, o que é bom para ela, você pode estimular aquilo mais ainda, né? Fazer com que aquilo ela vai pegando mais prazer naquilo ainda. Ok? O que a gente não deve fazer nisso é não mentir, né? Nem enganar. E prometer o que não se pode cumprir também é importante, né? Não pode falar para a pessoa, vamos lá que eu faço isso para você, não, que ela vai voltar para você. Isso você não tem certeza disso, né? Isso você não consegue ter certeza disso. Vamos descer daí que ela está lá embaixo, vamos ver que está lá embaixo, ela não está nada. Isso você não pode prometer. Você tem que fazer com que ela reflita sobre aquelas ações, que ela por si só possa encontrar uma solução para aquele momento, né? O interessante desse não pode cumprir, lógico que promessas podem haver, mas tem que ter muita racionalidade para não ser aquilo exagerado, né? Por exemplo, como é que eu vou exemplificar isso? Uma pessoa pode estar com uma arma de fogo, né, alegando que queria a presença de uma pessoa perto ali. Você pode dialogar da forma, pegue, outro detalhe, nunca fale com o tentante, larga essa arma aqui no chão, larga essa faca, você fala assim, seu nome, você procura saber o nome dele, né? Fala para mim o seu nome. José, seu nome é José, esse objeto que está na sua mão, você poderia colocar ele lá naquele canto para mim, a 3 passos longe de você, que a gente vai lá embaixo, né? E vamos tentar falar com ela, né? Eu não sei se ela está lá embaixo. A gente vai lá embaixo e vamos tentar falar com ela, né? Ou você larga esse objeto lá naquele canto longe de você e você vai tentar falar com ela com mais calma. Isso é coisa que você promete que pode ser cumprido, né? Ok? Essa questão do objeto é interessante, porque você não pode fazer aquele descarte com o objeto próximo a ele, né? Você tem que falar para ele deixar numa distância em que um abordador tático ou um abordador técnico possa pegar antes dele, né? Se for um objeto, uma arma branca, por exemplo. Coloque esse objeto lá na frente e volte aí. Aí tem que fazer com que ele fique longe dele, né?
Outra coisa que a gente trabalha, a gente não permite que seja entregue celular, o cigarro, né, que pode ser o último cigarro que quer fumar, não leva a pessoa que está naquele conflito de traga a minha ex-mulher aqui, isso a gente também não é recomendado, ninguém naquelas zonas ali que não seja da equipe, para evitar que aquilo ali pode ser o momento que ela está aqui, agora eu vou cometer o ato, né? Ele me deu um cigarro, meu último cigarro, né? Exatamente. A única coisa que a gente oferece para o tentante é a água numa condição, né? Aqui, você quer uma água? Então, vou colocar água ali naquele canto, você pode ir lá, se ele estiver numa condição próxima de uma queda ali, você sai das condições e vai naquele canto, a água está aqui, está visível, está aqui a sua água, pode ir beber. Ok? Espero que todos tenham entendido essas coisas assim. Né? Bom, a mudança da técnica para a tática. Anteriormente, como eu falei, naquela momento de análise, estudo de situação, é ideal que se defina pelo coordenador da operação, quem está comandando ali, a palavra senha, que vai ser a mudança da abordagem técnica para tática. Né? O que é importante saber? E quem que está gerenciando essa ocorrência não deverá ser o abordador técnico. O abordador técnico, a função dele é só formar o que chama de DIAD, né? Que é aquela comunicação entre abordador técnico e o tentante. Esse abordador técnico, ele é exclusivamente abordador técnico, ele não faz mais nada naquilo ali, né? Eventualmente, ele pode atuar como tático, se a situação for iminente de suicídio, aquela situação ele vai estar equipado, ele pode se tornar um tático também, mas isso é muito eventualmente. O ideal é que ele não seja o abordador tático, né? Porque isso pode causar uma desconfiança no tentante, né? Você me enganou, não sei o quê, ok? Então, após ter feito o estudo de análise, definiu a palavra senha, né? Que vai ser a mudança brusca da técnica para a tática. E quando isso ocorre? Primeiramente, quando os sinais são iminentes de suicídio. Né? A pessoa foi para o beiral do prédio, pulou o guarda-corpo e já está prestes a soltar a mão. Aí não tem o que se falar, né? Tem que acionar o tático e tentar evitar aquilo. A mesma coisa seria a pessoa na cadeira com a corda no pescoço, aproxima da beirada da cadeira, né? Vai se aproximando da beirada da cadeira e efetua o salto, né? Essa equipe que está ali como tática, ela tem que ter um instrumento cortante na hora, para ser o mais rápido possível cortar aquela corda do pescoço e proceder ao atendimento de APH, né? Ok? Isso também acontece quando quebra o vínculo, né? O diálogo, né? A comunicação ela é quebrada. Uma pessoa fechada, por exemplo, num quarto, né? A equipe toda chegou, o abordador técnico consegue falar com ela, com a porta trancada, mas não consegue. O ideal é que se mantenha um contato visual, mas às vezes nem sempre o contato visual é possível. Mas a comunicação tem que haver. Às vezes a pessoa está trancada no quarto, mas ainda está havendo comunicação, ela está respondendo, está gritando. Né? Mesmo assim, é ideal que a equipe consiga alguma forma de visualizar o tentante, para ver o que está acontecendo lá dentro. Mas quando não é possível, mantém-se o contato comunicativo. Quando esse contato perde esse contato, a pessoa não responde mais, aí aciona o tático e adentra dentro do cômodo, né? Só que a gente tem que atentar com questão de arma de fogo, numa situação dessa. Por isso que o ideal é que visualize, consiga visualizar o que é aquilo lá, né? E o diálogo ali tem que identificar o que está acontecendo ali, né? O vínculo do abordador com o tentante tem que estar tentando identificar isso ali. Esse é o momento que muda do tático, da técnica para o tático, né? São N cenários, várias situações, né? Isso vai depender. E quem fala a palavra senha? Quem fala a palavra senha é o coordenador das operações. Ele vai estar ali na zona social, observando a comunicação e o comportamento do tentante com
o apoiador, né? Como é que está sendo aquele vínculo ali, né? Aquela interação dos dois. Como os demais membros da equipe também tem que estar observando isso, a observação entendendo aquela comunicação, todos têm que estar atentos àquilo ali, né? Mas a palavra senha também tem que estar a ponto de bala de todos ali envolvidos. Ok? Espero que tenha sido satisfatória a apresentação. Coloco à disposição para pergunta. Esse aqui é o manual que eu ajudei a desenvolver, né? Eu fui convidado a participar desse manual aí. A minha especialidade dentro da corporação é essa parte de altura. E o responsável por isso, ele gostava muito da minha atividade, que colocou eu nessa turma aí e acabou que a gente entrou de corpo e alma nesse trabalho. Ficou bem legal. E depois a professora vai divulgar entre vocês aí. Coloco à disposição a perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem quiser abrir o áudio para fazer a pergunta, gente, pode fazer, tá? Deusdete, eu tenho um roteiro aqui de algumas perguntas formuladas pelos alunos. Se ninguém quiser fazer uma pergunta agora, eu já coloco aqui. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer a pergunta, ou faz pelo chat, ou ou pode abrir o áudio, levantar a mão, que a gente dá a oportunidade, tá joia? Depois eu vou enviar os materiais, tá? Pelos e-mails. Que estão disponíveis, né, na inscrição. Então, vamos lá. Eu vou colocar algumas coisas aqui que foram levantadas pelos próprios alunos organizadores, tá? Algumas perguntas na própria explicação já foi, né, abordado. Eles colocaram aqui, Deusdete, no mês do Setembro Amarelo, devido às campanhas, ocorre uma queda ou um aumento nos casos de suicídio? Bom, é uma pergunta bem interessante, né? A gente ainda trabalha com um pouco de delay nesse levantamento de estatística, né? Provavelmente essa estatística deve sair nos próximos meses. Mas antigamente não tinha esse trabalho de prevenção, né? Não existia nem o Setembro Amarelo, né? Isso criou-se há pouco tempo. Essa instrução nossa também foi criada esse ano, saiu esse ano, não existia nenhum material dentro da corporação nesse sentido, né? E há também um trabalho com o âmbito nacional em desenvolver um protocolo nacional de atendimento a suicida, né? Devido a esses números, que pode ser considerado como um fenômeno social, né? Que tem, por parte dos governantes, tomar uma medida de prevenção, né? Aqueles efeitos que eu falei, o Véder e o Papageno, provavelmente é a forma que tem que ser tratado isso, né? E o que a gente tem que ter cuidado também, não só com os tentantes, é com as equipes que atuam nessa cena, né? Que às vezes nem tudo é mil maravilhas, né? Às vezes, mesmo com trabalho ali de abordagem técnica, tentou de tudo, e mesmo com a atuação da tática, foi inevitável aquele fato, né? Essas equipes, a gente tem que ter uma atenção especial a ela, né? Isso aí, tem relatos aí dentro da corporação mesmo, né? Tentou e infelizmente a pessoa se jogou, né? Então, essas pessoas também têm que ser bem observadas e ter um trabalho em cima delas, né? Mas eu não consigo responder essa estatística porque, como eu falei, tem um delay aí de espaço ainda, né? De registro. Uhum. Entendi. Então, vamos para a próxima, então. De acordo, a faixa etária já está lá na pesquisa, né? A Valéria aqui, do marketing, tá fazendo uma pergunta aqui, pediu para eu colocar aqui.
Interessante que não é só na questão da saúde. A Valéria do marketing achou super interessante a abordagem, né? E ela pergunta assim, ó, qual foi a situação que mais te marcou em relação ao suicídio ou a tentativa? Bom, eu já tive a oportunidade de atender algumas ocorrências, né? Já tive a oportunidade de atender algumas ocorrências nesse sentido. A que mais me marcou, é difícil de falar, mas tem umas que ficam assim. Quando eu formei sargento, eu fui me apresentar em Pouso Alegre, trabalhei um período em Pouso Alegre, né? E ali eu tive a oportunidade de atender algumas ocorrências nesse sentido. Uma que foi bem marcante assim foi um dependente químico de crack, se eu não me engano, acho que é o bairro Faísqueira. Entrou que ele estava numa construção lá que tinha 3 pavimentos, ele estava no último pavimento querendo pular. Imediatamente a gente deslocou até lá, né? Como era uma construção, o acesso para subir até ele era muito difícil, né? Não tinha. Não sei como é que ele conseguiu subir lá. E quando eu consegui subir, quando que eu coloquei o rosto em cima da laje assim, ele se jogou, né? Lá embaixo. Aí foi a correria para descer, fazer o APH e levar ele ao hospital. Eu não sei como conseguiu depois, né? A gente pegou ele em gaspe lá embaixo e dentro do protocolo entregamos ele no hospital. Teve um outro também que é muito interessante, isso já faz mais tempo. Um cidadão em surto psicótico, na época dos X-Men, aqui no centro de Varginha, o cara achou que era X-Men e subiu na rede elétrica, estava lá em cima. E ficou lá, e nós encabulados, como ele não tomou choque, né? Aí de imediato a gente deslocou para lá, um domingo à noite, pedimos apoio da concessionária da CEMIG, a CEMIG desligou a energia elétrica do centro inteiro, e não sabendo como é que ele não tinha tomado choque, ficou o centro da cidade inteira sem luz. Aí, na época eu era soldado, tinha um sargento chefiando a guarnição, começou a dialogar com ele de baixo, né, até que chegou o carro da CEMIG, aquele cesto. Aí o sargento falou que eu vou subir aí também, sou X-Men, entrou na pilha dele, né? Nessa época não existia esse protocolo todo, né? Eu também sou X-Men, vou te mostrar minha tatuagem aqui que o Xavier fez em mim. E entrou no cestinho da CEMIG e foi lá em cima e desceu com o cara conversando, né? Eu achei aquilo bem interessante. Aí outro dia no plantão, esse final de semana, eu estava no plantão conversando com a Paulinha, trabalha na autopista, a enfermeira Paula. Aí eu falei, Paula, estamos no mês de setembro, as ocorrências aí de tentativa de suicídio e tal, você que trabalha na concessionária Fernando Dias, deve ter pego umas situações bem complicadas disso, né? Ah, já peguei algumas, aí tem um que é interessante, que eu estava lá na base, e de repente veio um carro, né? Todo louco, fez o trevo cabarulhado, entrou correndo para a base, saiu um casal já de idade um pouco mais avançada, e o cara falando, não, eles estão me perseguindo, eles vão me matar, eles estão me perseguindo, vão me matar. Aí ela foi, calma, eu vou te ajudar, o que está acontecendo? O senhor tem alguma desavença? O senhor é policial, alguma coisa assim? Não, eles estão me perseguindo, eles estão numa caminhonete preta, eles estão querendo me matar. Aí, coincidentemente, uma caminhonete preta faz o retorno lá em cima, vira e vai embora. O cara fica louco, né? Aí, o que sucedeu desse fato, né? O cara ficou ali, eles estão querendo perseguir, estão me matar. Aí eles foram conversar com a esposa dele. E aí, senhora, o que é esse caso? O que aconteceu? Ele tem alguma desavença, alguma coisa assim, alguma briga? Ele é policial? Não, é que ele não faz o tratamento. Ele tem distúrbio, ele não faz o tratamento. Eu faço. Então, era um casal que já tinha um histórico, né? Eu faço certinho, eu tomo meu remédio, vou lá no CAPS certinho. Ele não faz, ele para. Aí aquela conversa toda, conseguiram convencer ele a acalmar e acabou que ele teve que ir no hospital, mas só que ele teve que ir escoltado pela polícia, teve que pedir polícia rodoviária para escoltar, ela estava me explicando esse caso, né? Foi escoltado pela polícia até o hospital, ficou lá, eles voltaram para a base, no decorrer do dia, no final da tarde ele volta lá de Uber, né? Para buscar o carro dele, ficou na base. Aí ele desce, né, eles estão lá no refeitório, ele chega calminho, põe a cabeça para dentro do refeitório. Aqui, eles já foram embora? São situações, né? Aí acaba aquele tentante, aquele cara que tem algum histórico já de transtorno, né? Que não é acompanhado, né?
Uhum. Tem muitas situações, né? Tem situações reais na corporação, por exemplo, em Belo Horizonte mesmo, que o cara no parque municipal, em cima de uma árvore, queria se jogar, né? Isso na década de 80, eu acho. O bombeiro chegou lá, tentante lá em cima, ô bombeiro, joga a corda para mim que eu vou descer. Os bombeiros, na melhor intenção possível, jogou a corda, o cara se enforcou lá de cima. E aqui também já teve situação na década de 90, o cara querendo se jogar da ponte. Chega uma equipe lá e fala assim, você não é homem, você não pula daí. O cidadão foi e pulou. Né? São situações bem complicadas. A Eu já gente tive algum. observa, desculpa, que Já a tive abordagem é importante mesmo. É a abordagem importante. É o que está se desenvolvendo agora, a questão Uhum. desses últimos 10 anos aí está se evoluindo para isso. Né? Mais alguma pergunta? Tem mais uma que está no que os alunos fizeram, que é numa negociação que você tenha feito, qual que foi a que mais demorou na prática, assim, e quanto tempo, quanto demorou e que foi exaustiva? Eu já passei a madrugada conversando com um camarada na ponte dessa, chegando em Varginha aqui, né? Ponte sobre Rio Verde. Acho que eu fui para lá umas 10 horas, mais ou menos. Era termo de relacionamento e o cara estava na ponte querendo se jogar, né? Eu fiquei conversando com ele lá até as 5 horas da manhã. Ele resolveu sair de lá conversando. Né? Essa questão do convencimento é muito mais, como os estudos apontam, né? O prognóstico é melhor, porque a pessoa sai a saída muito mais honrosa, né? Ela buscar por si só soluções para aquele momento, né? Teve sim, eu fiquei quase a madrugada toda conversando com o tentante. Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para falar? Doutora Letícia, está aí? Doutora Letícia está participando da nossa live, tá? Ela é médica que trabalha com a gente lá no Aeromédico. Quer completar alguma coisa, doutora? Então, gente, é isso, tá? Eu agradeço, assim, de coração, tá? Muito obrigada, abordagem excelente, assunto. Oi, Ana. Oi, tudo bom? Desculpa, eu estava tentando adentrar e não tava, meu áudio não estava recebendo. Quero parabenizar todos os participantes, o sargento, pela esplêndida explanação do caso. Realmente é uma abordagem extremamente difícil. Na prática, a gente vê isso no dia a dia e é realmente recompensador, né? Quando a gente consegue uma abordagem que seja resolutivo, mas muitas vezes a gente precisa partir para as outras opções da tática, de contenção física, química, Sim. aí a abordagem é um pouquinho mais complexa. Lembrando... Isso tem que ser depois que cessarem todas as alternativas antes, né? E, Sim. assim, a doutora Letícia já trabalhou no SAMU de BH, né? Atualmente ela está com a gente aqui. Mas, lembrando que, às vezes, uma abordagem só não é suficiente, né? Às vezes, a medicamentosa, né? No caso, a farmacológica também precisa entrar, né? Então, assim, a gente trabalha em conjunto, é isso que a gente busca colocar para os alunos, né? Então, a gente tem uma parceria, né? Então, veja bem que um assunto só a gente consegue envolver enfermagem, psicologia, bombeiro, médico, né? Então, é tudo um conjunto, né? Exatamente. Polícia, guarda municipal, todo mundo envolvido aí, né? Isso. Aqui no chat o pessoal está agradecendo, tá? Colocando que a palestra foi excelente, enriquecedora, que foi muito boa. É muito bom saber sobre a abordagem, tá? O pessoal gostou bastante e, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Se ninguém tiver mais alguma coisa, Thaís, a presidente da Liga.
Não, Ana Flávia, só queria agradecer mesmo, foi excelente, eu acho que agregou muito para a gente, coisas que a gente não sabia, e eu tenho certeza que a gente vai utilizar muito, assim, durante a vida profissional e também pessoal. Certo. Eu acho interessante, depois a professora Ana Flávia, aí, colega de trabalho, disponibilizar para vocês essa ITO, que ela ficou muito legal, né? Eu gostei bastante da conclusão dela. Ela tem um roteiro bem interessante, né? Lógico que isso foi uma luta para sair isso aí, né? Era um livro massa e foi reduzindo, porque para ser um tipo um manual operacional não pode ser muito extenso, né? Aí foi reduzindo e ficou bem enxuto e ficou bem coeso, ficou interessante. Espero que vocês deliciem com esse trabalho, ficou bom. Muito obrigada, foi excelente a explanação, Sargento Deusdete. Obrigada, doutora Letícia, pela contribuição aí. Muito bom. Agradeço a oportunidade do pessoal e deixar com que eu participasse da reunião. Agradeço a Ana mais uma vez e eu achei extremamente importante assim, a maneira que conseguiram explanar e levar o assunto, que é um assunto complexo, difícil, e levar numa linguagem tranquila para os acadêmicos e eu tenho certeza que conseguiu chegar ao objetivo. Parabéns, explanação muito boa.